Ora, muito bom dia. Eu já lhe tinha dito que no dia 1º de maio, para mim, não há feriados, nunca houve feriados. Eu sou um trabalhador e, portanto, estaria aqui a fazer a cor do dinheiro e o dito é para cumprir. E, portanto, eu aqui estou. Bom, já com a câmara acertada e já com pessoas em direto a quem eu quero pedir o excelso favor de me dizerem se está bem assim, com som e imagem. Se está bem assim com som e imagem. Andrés Linde, que entrou em direto da Bélgica. Bom, já percebi pelo Miguel Soares que está tudo bem e pela Cília Mota também. Bom, eu tenho muita coisa para lhe falar hoje. E vou fazer aqui a mesma rábula que fiz a quando da comemoração do 25 de Abril. Nós todos estamos... Em Portugal não há uma única pessoa que conteste os méritos de revoluções, da liberdade. Não há. A liberdade é um bem essencial. A liberdade é a democracia e nós não vivemos sem liberdade e, portanto, aquilo que nos entregaram nas mãos no dia 25 de abril de 1974 é uma coisa para ser cherished, como dizem os americanos, não é? Nós temos que prezar isto, temos que fazer a nossa parte para preservar essa liberdade que nos entregaram. Agora, a questão é que nós não podemos ficar presos aos conceitos que determinaram a Revolução em 1974. E isto vale para o 25 de Abril e vale para o 1º de Maio. O 1º de Maio, em minha opinião, nem sequer devia ser feriado. Mas pronto, mas é feriado. Hoje em dia as pessoas olham para o 1º de Maio como isso mesmo, um feriado. E pouco mais, ou seja, não tem nenhum significado muitíssimo diferente do significado de outros momentos históricos importantes. E é importante relevar isto. Porquê? Porque se você for ouvir, e este é que é o ponto fundamental, eu admito perfeitamente que haja feriados, não me custa nada aceitar isso, não há aqui nenhum prurido contra este tipo de situação. Mas o que é importante relevar aqui? É que quando você ouvir hoje os discursos dos Arménio Carlos, que diz que não quer reformados na direção da CGTP, ele está-se a preparar para sair. Aliás, não sei se reparou, há muitos anos digo isto, Arménio Carlos quer ser secretário-geral do PCP. E, portanto, mas dizia eu, vamos voltar à questão. Arménio Carlos, Carlos Silva e mais aquela chusma de sindicalistas por ali abaixo, você hoje quando os ouvir, vai dizer assim, epá, porra, caramba, estes tipos vivem em que século? Estão no século XXI? Estão no século XX? Ou ainda no final do século XIX? Bom, é que os conceitos de capital e de trabalho que são defendidos hoje pelos sindicatos são exatamente iguais àqueles que vigoravam, que eram norma nos anos 70. Ora, nós já estamos em 2019. E a sensação com que a gente fica quando ouve esta gentinha é que eles adormeceram nos anos 70. Se quiser, adormeceram nos anos 80, que eu acho que é o máximo de evolução que aquelas cabecinhas tiveram, foi até aos anos 80. E estão ali parados. E parecem o Asterix, está a ver? E isto é uma aldeia gaulesa. Epá, vocês não se venham aqui meter com isto, pá, porque a gente chateia-se e dá-vos umas tareias. Quer dizer, é esta a sensação com que se fica a ouvir os sindicalistas. Ora, a relação entre o capital e o trabalho, hoje em dia, já passou esse momento, já não tem nada a ver com o que era. E, portanto, o que nós temos de fazer a nosso bem, não é aqueles malucos, mais dia, menos dia, desaparecem da cena política, da cena sindical, não é? Alguns deles são mais do que sexagenários, portanto, já deram o que tinham a dar, não é? E, portanto, nós temos de pensar em nós, nestas novas gerações que estão por aqui, qual é o Portugal que nós queremos entregar aos nossos filhos daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. Ora, se formos seguir a cartilha destes senhores, estamos lixados, com todas as letras maiúsculas e um ponto de exclamação. Porquê? Porque aquilo são conceitos ultrapassados e a única coisa que servem é para puxar a economia e a sociedade para trás. Não é para evoluir. É exatamente o contrário. E, portanto, esta é a mensagem exatamente igual, na mesma trend, na mesma tendência que eu deixei ficar aqui no 25 de Abril. Portanto, dia 1º de Maio, para mim é um dia de trabalho. Bom, segundo ponto. Eu, a partir da manhã, se o avião não cair, estarei a fazer a cor do dinheiro a partir de Moçambique. Com todos os senões que às vezes há, com a questão das telecomunicações e por aí adiante, e já à partida, peço desculpa por isto. Bom,
Segundo ponto do período de ordem do dia, não menos importante, bem, vamos primeiro à visita do professor Marcelo Rebelo de Sousa à China. Bom, o momento alto daquela conversa toda e daquela passeata toda, para mim, foi quando, no encontro com a administração chinesa, o presidente Xi Jinping disse que gostava de ter uma Europa independente, uma Europa forte. Bom, a gente olha para aquilo e diz assim, espera aí, nós temos neste momento 3 blocos no mundo. A análise está muito bem feita pelo Joaquim Aguiar e pelo Jorge Marrão no Think Tank Tonk. Vá lá ver, mas eu gostava de realçar isto. Nós temos os Estados Unidos de um lado, temos a Rússia do outro e temos a China. Bom, a China não tem interesse nenhum, até pelo conflito com os Estados Unidos e com um conflito sempre latente com a Rússia, apesar de tudo o que pode significar, não tem interesse nenhum em ter uma Europa fraca. E, portanto, este pormenor é muito importante para a Europa e mais ainda importante para nós. Porque nós somos, é como dizia o Joaquim Aguiar ontem, Portugal é na Europa como Macau foi para Portugal e a China nos séculos anteriores, antes da anexação pela China. E é isto que me importa relevar. Nós não temos de cair nas estar totalmente dependentes de um lado, também dependentes do outro. E, portanto, podemos aproveitar esta sede que a China tem de contar com a Europa para poder ter um papel no mundo. Mas eu recomendo que vá ver o Think Tank de ontem. Uma espetacular análise de geoestratégia e de geoeconomia e já agora, como costumo criticar aqui bastante, dar os parabéns ao professor Marcelo Rebelo de Sousa porque fez uma excelente viagem, uma excelente visita à China. Percebeu muito bem aquilo que está em causa. Bom, e agora vamos ao momento mais difícil desta... Não, mas eu vou deixar, só do Ministro do Ambiente e da Potência Contratada, vou deixar para amanhã. Bom, vamos à Caixa Geral de Depósitos. Ontem foi um dia espetacular, absolutamente fantástico para percebermos como é que nós tivemos os problemas da Caixa Geral de Depósitos. Vamos começar pelo primeiro. António de Sousa, ex-governador do Banco de Portugal, que sai do Banco de Portugal, vai para a Caixa Geral de Depósitos, que é uma coisa que na altura eu critiquei valentemente. Não tem nada a ver com a pessoa, tem a ver com, imagine, uma pessoa que é governador, de repente vai para um banco, não é? Está a ver isto? Não. A gente está... Governador conhece os segredos dos bancos todos, mas vai para um banco. Bom, vamos deixar isto de parte. António Sousa, ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, disse ontem que a segunda operação da Caixa onde perdeu mais dinheiro, 340 milhões de euros, a administração não sabia o que estava a assinar. Quem era o presidente da Caixa? A que ele se referia, João Salgueiro. Eu tenho muitas críticas a fazer a João Salgueiro, mas há uma que não tenho, que ele tecnicamente é muitíssimo competente. Mas agora ouça o que é que diz, se faz favor, António de Sousa. Chamava-se Operação Caravela, era um produto derivado, ou seja, aquele produto dependia da evolução de outros ativos que estavam subjacentes, para proteger a Caixa. Mas apesar disso tudo, a Caixa perdeu ali 340 milhões de euros. O que o Dr. António de Sousa diz é o seguinte. Ele disse que sabe quem é o ideólogo desta operação, mas não disse, mas depois diz outra coisa. A administração, eles, ouça bem, porque está entre aspas, não entenderam bem aquilo que estavam a assinar. Como? Uma administração do banco, composta por pessoas competentes, não sabiam o que estavam a assinar? Bom, eu não vou qualificar isto, porque eu não sei se João Salgueiro e a sua administração sabiam ou não o que estavam a assinar. Mas há uma coisa que eu sei. Como aquilo são pessoas com conhecimentos técnicos para estarem naqueles lugares, eu espero que nos próximos dias alguém desta administração, a começar por João Salgueiro, venha explicar o que é que quer dizer isto que António de Sousa disse ontem no Parlamento. Se sabiam ou não que estavam a assinar. E já agora, como é que investir num produto que depende da evolução de outros produtos para minimizar o risco, dá à Caixa Geral de Depósitos um prejuízo de 340 milhões de euros, que é só o segundo maior, depois daquela parvoíça do João Berardo, também foi analisado ontem, dos empréstimos a João Berardo, não é? E que num produto de 441 milhões de euros consegue perder 340 milhões de euros. Ouviu bem? 340 milhões de euros. Só uma perguntinha. Sabe quantos hospitais se fariam com isto? Hospitais centrais? Sabe? Bom.
Mas isto não termina aqui, esta marmelada da Caixa Geral de Depósitos, como você vai ver pelo resto do programa de hoje. Bom, então vamos lá ao resto do programa de hoje. Primeiro ponto da agenda propriamente dita. Eu recordo que estamos na edição do dia 1 de maio do ano da graça de 2019. Bom, então vamos lá ao primeiro ponto. Outro presidente da Caixa, no Parlamento, Carlos Santos Ferreira, meu ex-professor na faculdade, pessoa de quem eu gosto muito pessoalmente, que conheço, com quem tive muitas conversas em privado, no BCP, quando era presidente do BCP, e fora do BCP, e portanto custa-me falar disto, mas não posso deixar de falar porque sou jornalista e sou analista. Bom, o Dr. Carlos Santos Ferreira disse várias coisas ontem, algumas delas preocuparam-me bastante. Quando os deputados se perguntaram assim, então, mas aqueles negócios ruinosos que fizeram a Caixa perder tanto dinheiro, olha, a história do João Bravo e dos empréstimos. E o Dr. Santos Ferreira diz assim, bom, não foram negócios ruminosos, foram negócios que correram mal. Epá, ouve lá, aquele gajo assassinou o João. Não, aquele tipo matou o João. Faites la liaison. Estamos a jogar com palavras, ou não? Epá, aquela tragédia em Moçambique... Tragédia, não. Morreram 1000 pessoas. Ou mais de 1000... Está a ver? Epá, os eufemismos servem para muita coisa. Mas não podem servir para nos tapar os olhos. E não podem servir para tirar areia para os olhos. Aqueles negócios feitos pela Caixa Geral de Depósitos foram uma ruína. Os deputados tinham razão ao qualificar isto daquela maneira ontem. Bem, eu não posso aceitar que uma pessoa com a qualificação técnica de Carlos Santos Ferreira, que passou pela Mundial, passou pela TAP, pela ANA, já nos anos 70, não sei quantos, eu não posso, nos anos 80, não posso aceitar que uma pessoa que depois vem para a Caixa Geral de Depósitos ou ao BCP possa vir para um Parlamento fazer esta figura. Aquilo foram negócios ruinosos, sim. É preciso assumir isso. E foram negócios ruinosos feitos durante o seu... under his watch. Durante a sua guarda. Porque ele era o presidente da Caixa Geral de Depósitos. Bom, mas a coisa não fica por aqui. Sabe porquê? Porque diz assim, bom, mas já que me está a criticar por essas perdas, faça-me o cumprimento. Porque durante aquele período em que eu estive lá, a Caixa teve os maiores lucros da sua história. E depois documenta isto. Diz assim, a Caixa entregou primeiro ao Estado, salvo erro, em 2005, 1 bilhão de euros. Mas naquele período, entre 2005 e 2015, entregou 3 bilhões de euros. Bem, linguagem portuguesa, 3 mil milhões de euros. Como se eu devesse bater palmas por isto. Não. Sabe porquê? Porque muitas vezes as administrações das instituições distribuem resultados sem que devessem distribuir resultados. E quero o maior exemplo disto. Repara uma coisa. Se nós fomos obrigados a meter só no ano passado 4 mil milhões de euros na Caixa, quer dizer que a Caixa gerou uma série de prejuízos. Então, quando é que foram gerados esses prejuízos? Foram já com operações feitas naquela altura. O que é que isto quer dizer? É que o Estado a Caixa entregou ao Estado dinheiro que não devia ter entregue. Porque esse dinheiro devia ter servido para provisões, não é? Primeiro, algumas daquelas operações eu tenho sérias dúvidas que se pudessem considerar boas, do ponto de vista da auditoria, que depois dessem lucros. Porque os avisos para aquilo que é a situação da Caixa já vêm de há muitos anos. Vêm de há mais de 10 anos, não vêm de agora. Ou seja, o que a Caixa fez foi entregar ao Estado o que não devia ter entregue. Está a perceber? E agora o Dr. Carlos Santos Ferreira vem dizer que estes 3 bilhões, eram lucros, portanto, dividendos que a Caixa entregou ao Estado. Isto é inacreditável. Como é que isto passa no Parlamento? E, ainda para mais, com deputados como a Mariana Mortágua, que têm a mania, que sabem imenso de banca. É um problema de família, banca, faites la liaison. Mariana Mortágua, nome, bancos, percebe? Mas um dia falaremos sobre isso. Foi só uma piadinha. Bom, mas como os deputados acham que sabem imenso de banca e andam para ali a fazer perguntas, não é? Alguns deles até se arvoram já especialistas em banca. Como é que ninguém abre a voz, levanta a voz para dizer assim, espera aí um bocadinho. Então quer dizer que o senhor distribuiu dividendos ao Estado que não devia ter distribuído. Porque agora nós fomos lá pôr 4 mil milhões. Fora o que já tinha sido lá metido. Sabe quanto é que os contribuintes já meteu na Caixa em pouco mais de 10 anos? 6 bilhões de euros. Ora, nós estamos a perder, os contribuintes estão a perder. Ninguém se lembrou de tirar isto ao Sr. Ex-Presidente da Caixa ontem e questioná-lo sobre isto. Bom, isto diz bem da qualidade e da preparação dos nossos deputados que estão na Comissão de Inquérito. Está a ver? É por aqui que a porca torce o rabo. Bom, mas o Santos Ferreira, o ex-presidente do banco,
isto é inacreditável, a parte que vem agora, ok? Admitiu que a administração, quando analisava a operação de crédito, não seguia tudo aquilo que vinham de recomendação da direção de análise de risco. Espera aí. A Caixa tem uma direção-geral de risco. Essa direção analisa as operações e diz este requisito tem que ser cumprido. E depois vai-se ver, falta este e aquele. Moral da história, não pode ser feito. Ou não pode ser feito, as direções já não dizem isto. Dizem, atenção que o risco é este. E depois a administração passa por cima e concede o crédito na mesma. Bem, o Dr. Carlos Santos Feliz disse sempre, isto era norma. Eu quero lá saber se era norma. Por ter sido uma norma, é que a Caixa Geral de Depósitos acabou com os burrinhos da água. Eu não falo dos outros bancos que eram privados. Agora, este era público. Era e é público. Portanto, nós não podemos admitir isto. Agora, veja só, quando o deputado, já não me lembro quem é que foi, o deputado insistiu para que ele explicasse isto, ouça bem isto, está bem? O ex-presidente da Caixa elencou as condições propostas pela direção de risco, revelando que várias não foram cumpridas. Estamos a falar da operação João Brardo, os empréstimos de João Brardo. Ouça só. Era necessária a apresentação de aval por parte do comendador João Brardo. Não existiu. Está no meu jornal. Era necessário um rácio de cobertura mínimo de 120% da operação. Existiu? Olha, tanto quanto eu ter ido aqui à Lua. Percebe? Está a ver esta sucessão de disparates? Está a ver porque é que a Caixa Geral de Depósitos acabou no estado em que acabou? Eu acho inacreditável que isto se passe perante os nossos olhos, que haja deputados a fazer perguntas, às vezes estão mal preparados, e estas coisas passam perante os nossos olhos. Está a ver qual é que foi o verdadeiro problema da Caixa Geral de Depósitos? Foi este. E está a ver como é que no meio disto tudo continua por haver responsabilização das pessoas? Bom, isto é que me custa. Não é como analista. Isto custa-me como cidadão. Por uma razão muito simples. Quem está a pagar isto tudo é você. A Maria, a Eduarda, a Fátima, o João, o José, o Camilo e outros malucos idiotas chamados tansos fiscais, como dizia o saudoso Leonardo Ferraz de Carvalho, que é malta que paga impostos para estar a cobrir estas porcarias. Está a perceber o problema? Bom, e com isto já queimámos 17 minutos. Bom, então vamos lá ver se conseguimos ainda acabar esta história toda, esta marmelada toda. Bom, ponto 4. Mário Centeno diz que a recuperação, já percebeu, a oposição, esquerda e direita, quer tramar o governo e o Ministro das Finanças. E quer ganhar votos. Então o que é que anda a fazer? A dizer, não, vamos lá devolver, mas é o tempo todos de serviço aos professores. A gente já sabe que isto é impossível fazer. O problema é que o governo cometeu um erro. Devia ter utilizado a folga há 3 anos para fazer estes aumentos específicos de resolução de problemas de carreira numa série de profissões, não fez. Você sabe qual é a minha teoria. Agora vem dizer que não tem dinheiro. E agora a oposição quer forçar o governo a aumentar essa despesa. E o que é que o Sr. Ministro das Finanças vem dizer? Meus senhores, primeiro ponto. Isto é violar a Constituição. Porque repare, o que vocês estão a propor são mais 196 milhões de euros. Como nós estamos a propor, o que nós estamos a propor custa 20 milhões de euros, isso quer dizer que há aqui mais 176 milhões de euros de despesa que não estão no orçamento. E, portanto, a oposição, o Parlamento, não pode obrigar o Governo a aumentar a despesa. Isto é verdade, está na Constituição. Eu também acho que isto roça a inconstitucionalidade. Mas a questão é sempre a mesma. Então, porque é que o Mário Centeno e o seu patrão, chamado António Costa, não pensaram nisto há 3 anos? Perdão, há 4 anos, e há 3, e há 2, e andaram a querer ganhar votos, a aumentar tudo e tudo a toda a gente, a aumentar pensões para toda a malta e devolver rendimentos não sei o quê, a dizer que o fim de que a austeridade tinha chegado ao fim, e agora batem com os burrinhos na água, que afinal não podem fazer estes aumentos aos professores, nem aos enfermeiros, nem aos carreiras especiais, não sei das quantas, porque isto aumentaria a despesa em mais de 1.000 milhões de euros, porque aquela gente tinha toda metida aqui, eram mais de 1.000 milhões de euros. Bom, primeira pergunta. Acordaram agora? Bom, agora vamos à pergunta seguinte. Como o Mário Centeno diz que isto no total são mais 196 milhões, tirando 20 milhões que ele já está a prever com as medidas dele, são 176 milhões, ele diz que não tem dinheiro. Não. Espera aí. A gente, cada vez que ouve o Ministro das Finanças abrir a boca, é para se galardoar que acabou a austeridade em há dias. Aquilo é patológico. A forma como ele no Parlamento se virou para a oposição, vocês, não sei quem, e disseram que vinha o diabo. Vinha, se ele não tivesse mudado de política. Mas o problema não está aí. É que quem afirma, continua a afirmar daquela maneira, aquilo é patológico, é doentio, que a austeridade acabou. Agora, depois a seguir acaba a dizer que não tem dinheiro para fazer isto. Mas onde é que isto fica? Já agora,
Espera aí, nós não analisámos ontem aqui a execução orçamental dos primeiros 2 meses do ano. O que é que ela mostrou? Mais 400 milhões de euros do que estava previsto no orçamento. Então, espera aí, o Ministro Mário Centeno, já que isto está a correr tão bem, como é que o senhor não tem massa para fazer isto? São 176 milhões de euros. Eu acredito que tenha razão, mas já agora, se tem razão, venha confessar-se perante os portugueses e não faça essa figura lamentável de patinho feio, que tem a mania que diz uma coisa no Parlamento e depois diz outra em privado, nomeadamente na Europa. Não faça essas figuretas, porque senão nós vamos estar aqui, eu, outros analistas e mais, seja lá quem for, tenha 2 dedos de testa, a fazer-lhe perguntas destas. Bom, a gente não pode estar a dizer um dia que isto é tudo um sucesso e no outro dia dizer que não tem dinheiro. Está a perceber? Isto é que é a incongruência lamentável deste pateta, que às vezes não tem outro nome. O Mário Centeno às vezes não tem outro nome, que é um pateta autêntico, que vem fazer uma figura num momento e outra no outro. Parece esquizofrénico. Este senhor parece um esquizofrénico. É a única conclusão que a gente pode tirar disto. Isto é tudo uma patetada. Mais valia que tivesse a hombridade de dizer às pessoas assim, meus senhores, o dinheiro não chega para tudo. E nós cometemos um erro. Devíamos ter feito isto há 4 anos. Não fizemos, para ganhar votos. E agora estamos lixados. E, portanto, vão-se lixar os professores, vão-se lixar os enfermeiros, vão-se lixar os magistrados, mais a malta da GNR, mais a malta dos militares e o rei com Esparta. Todos. Deviam ter a coragem de dizer isto. Em vez de fazerem estas figuras. Bom. Eu vou deixar a história do professor Domingos Farinho para amanhã, porque nós estamos mesmo sem tempo. Estamos 20, já vamos com 20 minutos. Vou só analisar o último ponto. Eu paguei o meu IMI em abril. Porque pago sempre em abril. Não sabia, e peço desculpa por isto, devia ter avisado as pessoas aqui, porque quem me escreveu em privado eu disse que tinha que pagar em abril. Afinal, o Governo decidiu que este ano o IMI poderia ser pago até final de maio. Portanto, eu peço já desculpa às pessoas a quem dê esta informação errada, porque lá está, porque eu sou um indivíduo que acredita que o Estado não muda de camisa todos os dias. Eu sou ingênuo, percebe? Basicamente sou ingênuo. Eu vou-lhe perguntar uma coisa. Diga-me uma coisa. Qual é a lógica de um Governo mudar os prazos todos os anos? Eu ainda há dias critiquei a história da final deste ano, o IRS, a declaração, poder ser entregue até a final de junho. Já lhe expliquei qual é a razão. Agora é o IMI. Diga-me lá uma coisa. Os impostos não deviam ser como o nosso nome. A pessoa olha e sabe que chama Camilo para o resto da vida. Os impostos não deviam mudar, nem datas, porque isto baralha as pessoas. E baralha a economia. Esta mania de mudar, por exemplo, a alteração de podem pagar tudo de uma vez no IMI, eu acho muito bem. Agora, o estar a mudar datas, isto baralha as pessoas, baralha a economia e passa para a sociedade a ideia de que a malta não tem noção do que é. Porque hoje é uma coisa e outra hoje é outra. Bom, eu vou ficar por aqui e vou deixar, como lhe disse, aquela análise os portugueses baixarem a potência contratada para poderem beneficiar da baixa do IVA, e a história do Domingos Farinho eu vou guardar para amanhã. Quando chegar a Moçambique farei, se houver algum atraso eu peço desculpa, depende da hora que chega o avião, mas eu farei esta análise já a partir de Moçambique, também. Se o avião não cair, obviamente. Não é? Portanto, chegámos ao fim da conversa de hoje. Eu quero lhe agradecer a sua imensa paciência, e mais de 800 pessoas num feriado estiveram em direto, e dizer-lhe que para o final vou-lhe pedir aquilo que peço sempre, colocarem um gosto e fazer partilha nas redes sociais, porque aquilo que você ouve aqui não ouve em mais sítio nenhum. Obrigado, com licença, e até amanhã às 8.